Ciao a tutti, bem-vindos ao terceiro vídeo e podcast da nossa série sobre trabalho na Itália. Eu sou a professora Bárbara. E eu sou a professora Sâmia. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série de vídeos sobre trabalho na Itália. No vídeo e podcast anteriores, nós falamos sobre anúncios de emprego e um dos anúncios em questão era para uma vaga de secretário. E hoje nós vamos dar continuidade, só que com uma simulação de uma entrevista de emprego na Itália para essa vaga. E em seguida nós vamos fazer alguns comentários. Isso mesmo. E aí, só para contextualizar aqui, né? Eu vou ser a entrevistadora e a professora Sâmia vai ser a entrevistada. Ok, vamos começar. Buongiorno, ho ricevuto il suo curriculum e adesso le farò alcune domande. Vorrei che mi parlasse di lei. Si descriva in 3 parole. Sono una persona disponibile, organizzata e solare. Bene, mi parli delle sue esperienze passate. Ho lavorato come segretaria in una clinica di estetica per un periodo di 2 anni e in uno studio legale per 1 anno. Ok. E ha costruito amicizie di lunga durata nei lavori precedenti? Sì, ho alcune amicizie con ex colleghi di lavoro, per esempio ho un'amica che ha lavorato con me nella clinica di estetica con cui parlo molto, anche se non lavoriamo più insieme, e vado in palestra con altri 2 ex colleghi dello studio legale. Ah, e che cos'altro fa nel tempo libero? Nel mio tempo libero mi piace andare al cinema, camminare, ascoltare un po' di musica e riposare. Ok. Dunque, mi dica un suo punto di debolezza. Direi che sono una fanatica dell'organizzazione e del controllo. Nel mio ultimo lavoro ho cercato di migliorarmi su questo aspetto, dando agli altri più autonomia, perché non tutte le cose sono sotto il mio controllo. Che strumenti usa per organizzarsi? Bene, io ho molta dimestichezza con gli strumenti online come Google Calendar e Trello, ma uso anche Excel per organizzare gli impegni. Ok. Lei pensa che sia meglio un buono in tempo o un perfetto in ritardo? Bene, dipende dal tempo che ho disponibile per realizzare le attività. Per me l'ideale sarebbe il perfetto in tempo, ma se non è possibile preferisco il buono in tempo. Mi dica, perché dovrei scegliere lei? Potrei essere la candidata più adatta alla vostra azienda perché le mie esperienze lavorative mi hanno dato le competenze necessarie per questo lavoro e ho una grande voglia di contribuire alla crescita e al buon funzionamento di questa azienda. Benissimo. Allora, le faremo sapere l'esito del colloquio la settimana prossima tramite mail. La ringrazio, arrivederla. Arrivederla. Ok. Então, nós encerramos aqui a nossa simulação de uma entrevista de emprego, de um colloquio di lavoro, né, na Itália. Quem já tem alguma experiência com a língua italiana, que está nos acompanhando, conseguiu perceber alguma diferença na linguagem adotada durante a entrevista? Agora nós vamos fazer alguns comentários acerca da linguagem, né, adotada durante as entrevistas de emprego. Isso. Então, eu vou repetir aqui a primeira frase da entrevista, né, que foi a primeira pergunta que eu fiz. Então, eu comecei falando: Buongiorno, ho ricevuto il suo curriculum
E adesso le farò alcune domande. Vorrei che mi parlasse di lei. Se descreva em 3 parole. Então, aqui eu estou pedindo para a entrevistada se descrever em 3 palavras. Então, eu estou esperando que ela me fale 3 adjetivos, 3 qualidades dela, mas pontualmente, né? Sem fazer um discurso completo de qual qualidade tem. Então, quando a pessoa pergunta assim, ela está querendo que você se descreva com 3 adjetivos. E foi o que a professora Samia fez. Ela se descreveu com 3 adjetivos. E um deles é bem diferente, né, Samia? Que é o solare. Você quer comentar aqui o que significa o solare? Sim, posso comentar. Então, o solare, né, como a palavra já demonstra, é uma palavra que é relativa ao sol, né? A pessoa solar é aquela pessoa que é iluminada, que está em evidência, que é sorridente, que é vivace, como se diz em italiano, é a pessoa solar, né? E aí tem mais um ponto, né, que a gente precisa comentar, que a gente está conjugando os verbos na terceira pessoa do singular. Isso está indicando para a gente que é um discurso formal, a gente está fazendo uma conversa formal. É uma entrevista de emprego, é uma situação formal, então a gente não vai conjugar na segunda pessoa, como a gente aprende, né, a falar no dia a dia para a gente sair, se comunicar. Então, aqui é uma situação formal e sai um pouquinho do que a gente acaba aprendendo de base do dia a dia, né? Então, usar a terceira pessoa do singular, dando do lei, com respeito, né? Que é uma coisa muito importante, né, Samia, para os italianos falarem com respeito. Isso. Usar a terceira pessoa do singular, no caso, né? Isso. O lei. Exatamente. Então, assim, até porque o entrevistador, ele também está avaliando, né, esse aspecto linguístico, se você consegue, né, separar as situações, o discurso formal do discurso informal. Então, o lei, ele demonstra, sim, esse sinal de respeito, né? Nada de usar tchau, de usar como está, né, que são expressões que a gente usa para falar no dia a dia, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, e não em uma situação do tipo, né? Uma situação que requer ali o discurso formal. Isso. E aí, no lugar do tchau, a gente pode usar os cumprimentos do dia. Aqui a gente usou o buongiorno, mas também poderia ser na parte da tarde, né? E usar o buonasera, se fosse o caso, né? Depois, o que mais? A gente precisa falar que é importante também a gente conjugar os verbos no tempo correto, né? Então, em algumas situações, por exemplo, eu perguntei sobre le esperienze passate, então as experiências de trabalho anteriores que a candidata teve. Então, ali ela vai precisar fazer a descrição no passado, concordando com a resposta que ela precisa dar, né? E quando, então, entendendo a situação, se a pessoa está perguntando uma coisa atual, responder num tempo verbal que condiz com isso, né? Se ela está perguntando de uma coisa que já aconteceu, você vai precisar ali mudar o discurso e passar para o passado ou para algum outro tempo, né? E aí a gente, quando encerramos a entrevista, né? Sempre, né? O cumprimento ali no caso escolhido, né? Foi o arrivederla, para concordar com essa situação, com esse discurso formal. Nada de dizer tchau, né, para o entrevistador, a presto, a dopo, te vediamo, nada disso. Não. Então, por isso que o cumprimento, né, escolhido por nós foi o arrivederla, que é a saudação usada nesses contextos. Perfeito. E você também falou la ringrazio, né, não ti ringrazio. Ali também estão usando o pronome correto, adequado para a terceira pessoa do singular. Exatamente. É uma coisa assim que começa terceira pessoa do singular e vai do início até o fim. E inclusive tem até uma coisa que é interessante, porque às vezes você pode até usar no plural, né? Então você pode, em vez de falar do lei, você pode falar voi, querendo dizer respeito da empresa. Então, mi piacerebbe lavorare con voi. Então eu gostaria de trabalhar com vocês, para dizer que gostaria de trabalhar com voi, a empresa no geral, né? Não necessariamente direto com aquela pessoa, mas ali também está sempre sendo formal.
É isso, né? No mais, essas observações que são, assim, bem essenciais, né? Nessas situações. Conjugar os verbos na terceira pessoa, lembrar sempre do NEI, nada de tchau, nem no início, nem no fim, né? Isso. Do discurso ali, da entrevista, e arrivederla, né? Optar sempre por expressões que se refiram ao discurso formal. Né? Perfeito, perfeito. Ok. Então, nós apresentamos, né, aqui algumas das perguntas mais abordadas, né, nesse contexto de entrevista, de emprego na Itália. Né? E aí, o texto dessa entrevista vai ficar disponível no blog da Italiano Descomplicado, né? E lá vai ter um bônus. Aqui nós vamos colocar mais algumas perguntas comuns nessas situações, né, Bárbara? Exatamente. E quem tiver interesse em se aprofundar nessa temática, a Italiano Descomplicado oferece cursos direcionados às necessidades de cada aluno. Então, vocês podem entrar em contato e nós vamos ter o maior prazer de atender vocês. Ok, é isso mesmo. Lembrando, gente, que nós teremos mais um vídeo, certo, nessa série. E a professora Bárbara vai entrevistar uma convidada muito especial, que ela ajudou a passar, né, por esse processo seletivo em italiano. E essa convidada vai contar um pouco da sua experiência, né, que inclusive foi positiva e ela foi contratada, né, para trabalhar nessa empresa italiana. Então vai ser bem bacana, né, Bárbara, esse relato dela. Ela vai contar todo o processo, como foi para ela ter que adequar, né, se adequar a esse contexto, aprender a língua italiana, né, e vai falar um pouquinho para a gente como é que foi o processo seletivo, as perguntas feitas. Vai ser bem bacana, né? Então não percam, hein? Isso vai ser muito legal. E isso é uma coisa, assim, que mostra que é possível, né? Para qualquer pessoa que se dedicar, que quiser, ela vai conseguir alcançar o objetivo dela. E aí a gente sai da teoria do que a gente passa que precisa falar assim e ver que realmente as coisas se concretizam e as pessoas conseguem. Já não é a primeira pessoa, já tem outras pessoas também da Italiano Descomplicado que conseguiram passar para ou transferência da empresa ou até mesmo em entrevista de emprego na Itália, né? E é possível, qualquer pessoa que quiser, basta que se dedica e vai conseguir chegar lá. Então é isso. Obrigada, professora Sâmia, por todas as... Obrigada, Bárbara. E eu espero vocês, então, no próximo episódio dessa série. E a presto! Ciao ragazzi, alla prossima!